Muito bem, pessoal, vamos falar sobre o plano diretor de intralogística de uma organização. Para a gente começar a falar então sobre o plano diretor logístico, temos que entender um pouquinho, né, sobre o que é exatamente o plano diretor logístico. Ele, na verdade, é um plano abrangente, plano geral, um plano que parte do estratégico, um plano que começa no macro para a ocupação de um site, de um terreno, de um local onde se instalará uma organização ou de um local onde você já tem uma instalação operacional. Tanto que nós falamos que existem dois grandes tipos de plano diretor. O plano diretor logístico de concepção, que é justamente aquele que vai pegar um greenfield, que é um site aberto, né? Um site em que você não tem nada, você vai construir do zero. E você tem o plano diretor logístico de adequação, aquele plano em que você já tem um local operacional, com construções, com vias de acesso, com instalações diversas, e que você vai fazer o quê? Uma adequação de melhoria nesse local, né? Tanto plano de concepção quanto plano de adequação tem alguns focos. Os focos são basicamente os mesmos, né? Primeiro foco, otimizar os fluxos de materiais, veículos e pessoas dentro desse site, né? Se é um plano de concepção, é mais tranquilo, porque você está partindo ali do zero, então você pode desenhar o melhor fluxo a partir de alternativas e sem muitas restrições, né? Apenas as restrições do próprio terreno, do próprio local, né? Áreas de proteção, áreas que precisam ser conservadas, tamanho ali o limite máximo de construção, coisas assim, né? E você pode criar alternativas para desenhar o melhor fluxo, né? No caso do greenfield, ou então otimizar fluxos numa operação já existente. Isso também pode acontecer, né? Você tem lá uma operação existente, prédios, você pode realocar atividades, você pode fazer reformas ali no local, derrubar alguma coisa, criar uma outra via, e também buscando otimizar. Claro que um plano de adequação tem mais restrições e a otimização é um pouco mais complexa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aproveitar de forma eficaz os espaços disponíveis. Os terrenos dispõem de espaços, né? Nem todo o terreno é retangular ou quadrado, muitos terrenos têm configurações que não são exatamente poligonais, vamos dizer assim, ou que não são polígonos perfeitos. Alguns têm aclives, outros declives, outros são mais planos, né? Então, o que é necessário é aproveitar de forma eficaz os espaços disponíveis, né? Com as restrições que eu comentei, né? Áreas de proteção ambiental, áreas de preservação necessárias, ou construções já existentes, de forma que esse aproveitamento seja o melhor possível. Terceiro ponto, e esse muito importante, planejar o crescimento das atividades no curto, médio e longo prazo de uma forma lógica, eficiente e organizada. Um bom plano diretor, ele enxerga um período de pelo menos 10 anos, é o que a gente normalmente trabalha num projeto de plano diretor, pelo menos 10 anos. Você vai falar, mas puxa vida, 10 anos, como é que eu vou fazer uma previsão de crescimento para 10 anos? Não importa muito a acuracidade, mas importa que exista uma previsão. Por quê? Porque em cima dessa previsão você vai desenhar o crescimento desse site, como esse site deve crescer, quais são os planos de expansão desse site. Então é muito importante que a gente tenha um horizonte, ainda que de forma míope, né? Que a gente sempre fala, né? Uma previsão, quanto mais longo o período, mais míope ela é, mais margem de variação. Mas é necessário, absolutamente necessário, você fazer um planejamento, uma previsão para fazer um planejamento em um prazo um pouco mais longo, né? Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é promover uma operação logística eficiente que entregue o melhor desempenho dentro da configuração a menores custos, né? Um bom projeto plano diretor vai permitir reduzir fluxo, aproveitar melhor espaço, e tudo isso acaba reduzindo o custo, melhorando a operação, melhorando a eficiência e a eficácia da operação. Dito isso, nós temos 3 níveis de trabalho num plano diretor logístico, né? E principalmente um plano diretor intralogístico, que é o caso aqui que a gente está comentando,
né? Nós temos o projeto estratégico, que nós chamamos tecnicamente de plant layout, trabalhado em nível de anteprojeto, né? A gente trabalha no nível de um projeto básico, um anteprojeto, considerando posicionar prédios, armazéns logísticos, pátios, acessos, utilidades, áreas de produção, né? Com foco na otimização da sua ocupação, na otimização do fluxo de materiais, dos veículos e colaboradores. É uma primeira visão. Nós falamos que um bom plano diretor intralogístico, ele começa do todo e depois ele desce para o detalhe. Esse é a melhor forma de você fazer um plano diretor. Então a gente começa no planejamento estratégico, né, no projeto estratégico, que chamamos no plano diretor de plant layout. Próxima etapa é a etapa de block layout. Dentro de um plano diretor intralogístico, também em nível de anteprojeto, nós vamos posicionar áreas: recebimento, armazenagem, expedição, devolução, produção, áreas de escritório, áreas de apoio, de manutenção, num armazém logístico, por exemplo, ou numa fábrica, né? Então a gente trabalha basicamente num nível tático. Qual é a diferença do block layout para o plant layout? O plant layout está enxergando o todo do terreno. O block layout, ele vai enxergar dentro de cada instalação, dentro de cada área. Portanto, é necessário que o projeto do plant layout esteja definido para que a gente comece a trabalhar o block layout de uma forma mais adequada. Não que nós não possamos fazer simulações de block layout já na etapa de plant layout, mas normalmente o projeto ele sai do todo, né, de uma visão geral, da ocupação geral, para que depois a gente comece a detalhar internamente como vai ocupar cada uma dessas áreas. Evidentemente que é necessário um pré-dimensionamento. Se eu estiver falando, no caso, como está escrito aqui, de um armazém logístico, eu já preciso ter uma visão inicial de necessidades, né, de posições pallet, de áreas, de cubagem, metros cúbicos a serem ocupados, etc., para depois poder dimensionar melhor essas áreas. De qualquer maneira, essa informação é necessária desde o plant layout, e depois no block layout é feito o chamado refinamento, mas ainda em uma visão macro, intermediária, né? Ou seja, a gente vai analisar dentro de uma unidade as áreas que ficam ali dentro. Se a gente pegar uma produção, por exemplo, você vai ter lá matérias-primas, né, armazém de matérias-primas, depois você vai ter uma área inicial lá de uma primeira operação, vai ter lá ou células, ou você vai ter uma tecnologia de grupo de equipamentos, por exemplo, e que depois vai ter uma sequência de acordo com um fluxo de processo, etc. E tudo isso vai sendo posicionado, mas ainda de uma forma em bloco. Por quê? Porque nesse modelo de projeto, a gente vai também trabalhar com alternativas e depois, né, para depois a gente chegar num foco inicial, aí, numa alternativa que vai ser detalhada. E o terceiro nível justamente é o projeto operacional, chamado layout logístico detalhado, onde a partir do bloco layout definido, nós vamos então em nível de projeto básico de concepção, indicando aí o modelo de operação, então vai posicionar os equipamentos de armazenagem, de movimentação de materiais, aí caso não sejam fixos, né, pontos rolantes, etc. Então vai posicionar tudo isso vai ficar posicionado dentro de cada uma das plantas, cada um dos prédios, etc., máquinas de produção, de forma que você tenha então um detalhe maior que vai orientar todos os demais projetos, né? Então esse projeto detalhado vai orientar o projeto elétrico, o projeto hidráulico, pneumático lá de instalações, o projeto do civil do prédio, pé direito, característica de piso, formatação aí de todas as necessidades de segurança, de prevenção de incêndio, etc. Tudo isso baseado no projeto logístico detalhado, que é o plano operacional, que é, em última instância, a conclusão do plano diretor intralogístico. Ou seja, um plano diretor intralogístico é composto, então, dessas três etapas que devem ser realizadas de forma sequencial. Aliás, né, só para a gente orientar vocês, quando a gente faz projetos na IMAN, nós temos aí uma forma de trabalhar, né? A gente trabalha em etapas, muito resumidamente, né? A gente começa com coleta de informações, entender volumetria, entender área, entender
processos produtivos, armazenagem, etc., crescimento e tal, para depois partir para uma etapa 2, que são alternativas e cenários de plant layout. Definida a alternativa mais adequada de plant layout, ela vai ser submetida a cenários de block layout. Ou seja, definir o posicionamento de portaria, prédio 1, prédio 2, prédio 3, refeitório, vão ser feitos então o quê? Os cenários de block layout em cada uma dessas áreas. Fechado os cenários de block layout, a gente entra na etapa de anteprojeto. O que é a etapa de anteprojeto? É uma primeira fase do projeto logístico detalhado, onde a gente vai posicionar os equipamentos, inicialmente máquinas e equipamentos de armazenagem, inicialmente de uma forma mais macro, para depois entrar num nível de detalhe mais aprofundado. E por último, a gente vai para o chamado projeto de concepção logística, onde nós teremos ali, basicamente, então, o detalhamento final desse projeto. Basicamente, para vocês entenderem, algumas ilustrações aí que a gente coloca, né, só para ter uma ideia do que seria, por exemplo, alternativas e plant layout, né? A gente aqui nesse projeto, por exemplo, 4 alternativas, né? Vocês podem ver nessas alternativas, o prédio muda de dimensão, muda de formato, docas que tem de um lado, docas que tem em outro, embaixo aqui fluxos, né? São tudo casos aí que a gente analisa nos diversos projetos que a gente tem, né? Outra coisa que a gente analisa bastante nesses estudos de block layout, principalmente, são as tecnologias logísticas, industriais, equipamentos de movimentação, armazenagem, tudo mais, né? E também o posicionamento das áreas, né? Então a gente desenha aí cenários. Claro, esses cenários de block layout têm que sair dos cenários de plant layout, né, do cenário escolhido de plant layout. E aí, através aí de informações quantitativas, volumes, né, projeções de crescimento ao longo do tempo, a gente vai fazendo análises com tipos de equipamentos diferentes, posicionamentos de áreas diferentes, para poder encontrar então aqueles melhores fluxos, melhor ocupação de espaço, como a gente comentou no slide inicial, né? Comparamos as alternativas, comparamos ali ocupação, investimento, né, e outros aspectos necessários aí para poder definir justamente qual é a melhor alternativa de block layout, e a partir dessa melhor alternativa de block layout a gente vai fazer o que então? Vai detalhar o layout logístico. Então aí sim, posicionamento de equipamento, detalhe de estrutura, detalhe de máquina, onde essa máquina fica, posição de operador, todas essas configurações, né, estrutura de armazenagem, bem como uma estimativa de custos e de investimentos também. E aí a gente tem a conclusão, então, de um plano diretor de intralogística. Muito bem, pessoal, fico agora à disposição dos participantes aí para poder, então, responder questões e perguntas relativas ao plano diretor de intralogística. Muito obrigado, um grande abraço.